Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Raquel Martinho, sou psicóloga, terapeuta de casais e famílias, terapeuta comunitária, terapeuta floral. Vim aqui neste mês de Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio, continuar o nosso papo sobre os processos depressivos e sobre o alecrim como uma opção de tratamento muito válida nessa condição que a pessoa pode se encontrar. Eu não gosto de falar em doença, não gosto de falar em diagnósticos muito fechados, porque, como a gente sabe, tudo muda o tempo todo no mundo, então vamos olhar para isso como uma coisa passageira, né? Mas que merece muita atenção. A depressão, ela é um alto risco para o suicídio, e o suicídio é a segunda causa mais comum de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. Então, vamos lá dar atenção ao assunto, não tratar como frescura, não tratar como muita gente às vezes acha que é uma encenação. Vamos levar a sério quem está falando sobre isso. Principalmente se quem está demonstrando alguns sinais de sono a mais, ou falta ou aumento de apetite, memória, questões de aprendizagem, são crianças. Esse ano de 2020 está sendo um ano bem desafiante para adolescentes, crianças, adultos, idosos, para todos nós, não é? Mas hoje eu vou dar um pouquinho mais atenção às crianças. As crianças, porque muitas vezes é difícil diagnosticar, né? Às vezes se confunde muito, porque, por exemplo, uma irritabilidade a mais, que pode ser, se bem avaliada, pode ser um transtorno de humor, que também é um sintoma da depressão, pode ser entendido como uma teimosia, uma birra, né? Uma falta de apetite também pode ser, né, assim como, ai, que criança chata, não quer comer, né? Então, é preciso olhar para essas coisas com a devida atenção, ok? Porque atrás de uma criança, às vezes, desinteressada nos estudos, que dorme demais, que come demais, que não tem amigos, tá ali uma criança precisando ser ouvida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os fatores, todas as abordagens aí dos processos depressivos. Fatores biológicos, né? Serotonina, vou repetir, é um hormônio fundamental que rege todos esses aspectos que acabam se tornando os alertas, né? O sono, a memória, a apetite, a aprendizagem, né? A cognição, o comportamento, tudo isso, a serotonina está ali como regente principal da história, inclusive tendo uma influência sobre o volume do hipocampo, atua mesmo a nível neuroplástico entre as sinapses neuronais e afetando o volume do hipocampo. Também se relacionando com outros hormônios, como os da tireoide, e cortisol também estão aí envolvidos no aparecimento, no surgimento desse quadro, né? Que nós também já falamos, vou falar novamente, começa lá naquele primeiro olhar, que é o olhar da mãe, o olhar do pai, os primeiros vínculos, não é? Os vínculos primários mesmo de uma criança, são feitos com os seus progenitores e às vezes não são feitos, não é? A ausência desses vínculos ou vínculos frágeis deixam assim o terreno bem propício para depois outros fatores virem fazer o seu campo ali de uma forma bem desafiadora para a criança, né? Depois para o adolescente, quando cresce.
né? Diz meu professor Adalberto Barreto da terapia comunitária que às vezes assim é a segunda pedrada na vidraça, né? A criança já levou lá uma pedrada na vidraça dela, já tá assim meio rachada. Depois, quando chega na adolescência, acontecem as questões afetivas, sociais, né, com os grupos e tal, aí são as outras, né? A segunda racha a vidraça, né? Então é preciso ter assim essa atenção, porque a pessoa fica mais propensa mesmo, né? Mais vulnerável a não conseguir estabelecer boas relações no futuro. E muitas vezes isso aparece lá na frente como sentimentos de solidão, de abandono, ou geralmente um outro grupo também demonstra muitos sentimentos de fracasso, menos-valia. Isso também aparece na adolescência. É comum, é normal, faz parte da adolescência, mas se está assim, muito ligado a outros fatores, acende lá o alerta amarelo, ok? Nós estamos falando sobre autoimagem, nós estamos falando sobre o meu olhar sobre mim mesmo, que é o mesmo olhar que eu consigo lançar sobre o mundo, que eu consigo lançar sobre o futuro. E se eu não tenho esse olhar bem assim amaciado, né, pela segurança, pelo carinho, pelo conforto que os meus pais me deram, eu fico assim meio já sem aquele aconchego, sem a capinha protetora, né, para ir para os meus outros relacionamentos. E eu gostaria também, assim, de fazer um adendo sobre essa questão dos relacionamentos com os pais, que é o relacionamento entre os pais, né? Muita gente fala assim, é um clichê comum dizer que a criança é um reflexo dos pais, da relação entre eles. E realmente é algo a se ter em conta, a relação, o respeito que um tem para com o outro. Isso afeta a criança de uma maneira assim indescritível, não dá para negar. Então, fica a dica aí para os pais, principalmente para os pais separados, né? Você pode deixar de ter um marido, uma esposa, mas você não deixa de ter um filho, né? Existe ex-mulher e ex-marido, mas não existe ex-filho. Então, e esse filho é feito também daquela outra parte, né? É feito 50% do pai, 50% da mãe. Então, é preciso honrar aquela outra parte que contribuiu para o nascimento do seu filho. Isso é um detalhe fundamental para a saúde mental das crianças, ok? Então, assim, ainda contribuindo para a saúde mental das crianças, eu quero voltar a falar sobre o alecrim. Continua aqui conosco, nosso alecrimzinho. Aqui está com a florzinha rosa e hoje com a sálvia. Deixa eu mostrar aqui. Para quem ainda não viu, apresento alecrim, folhinhas de alecrim, folhinhas de sálvia. Também vou falar sobre ela mais à frente. Mas hoje ainda sobre o alecrim. As crianças se dão muito bem com o alecrim. O alecrim tem uma energia muito leve, muito sutil e que encaixa muito bem para qualquer criança. Como é que você pode dar o alecrim? Ah, meu filho não toma chá. Entendo perfeitamente. Então, uma dica é fazer um extrato, que aí você coloca o alecrim seco, coloca o alecrim, colhe o alecrim, coloca ele de cabeça para baixo, assim como tá essa florzinha aqui. Essa aqui já tá seca, mas coloca de cabeça para baixo. Secou, coloca num vidro devidamente esterilizado e um pouquinho de conservante. Cobre o alecrim com um conhaque, de preferência é o melhor álcool para se fazer extrato alcoólico de alecrim. Ah, eu vou dar álcool pro meu filho. Calma, você dá depois que ele já tiver ali uns 40 dias, você coa, tudo bem esterilizadinho, bem limpinho, coloca num frasquinho de conta-gotas e acrescenta 30 gotinhas na água durante 21 dias. Isso é um bom tratamento.
Uma outra forma, que aí é até preferencial para as crianças, é o floral. O floral tinha um pacientezinho de 2 aninhos que dizia que era água de florzinha. Eu trouxe aqui um exemplar e vou mostrar para vocês a flor do alecrim, que é a coisa mais fofa. Vejam lá. Vocês conseguem ver aqui. Peraí, deixa eu mostrar assim. Vamos lá ver. Olha lá a florzinha do alecrim. Na água filtrada, na água mineral. E eu vou agora colocar esse vidrinho ao sol. Vou deixar lá o dia todo, tomando sol, com aqui um paninho transparente para cobrir. E no final do dia também coo para dentro de outro vidrinho, também devidamente esterilizado. E posso colocar isso também com um pouquinho de brandy, só um pouquinho para conservar, para não dar nenhum fungo, sempre pode entrar alguma coisa, então você coloca um pouquinho de brandy ou álcool de cereais também, para quem está no Brasil é bem fácil de encontrar. Se coloca no vidrinho conta-gotas e esse, o floral, 4 gotas 4 vezes ao dia. É uma ação muito sutil, né? O floral é assim um encontro da parte mais delicada da planta, que é a flor, com aquilo que também é mais delicado na gente, que são os nossos sentimentos, são aquelas pegadas das memórias afetivas lá de trás. Então a florzinha chega lá e faz o seu trabalhinho. Com as crianças funciona muito bem. Quem precisar de mais detalhes sobre isso, pode entrar em contato comigo, tá bem? Eu vou colocar aí embaixo nos comentários o meu site, nos contatos, e nós podemos voltar a conversar melhor sobre isso, ok? Então, por hoje fico por aqui. Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!